Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quinto bloco, Revisão Enem Ciências Humanas, Geografia. Sou o professor Luciano Teixeira, aqui onde nós vamos falar da estrutura da Terra e do clima, observar a estrutura da Terra, a estrutura do solo, e aí dentro de estrutura do solo nós temos ali algumas questões importantes que já apareceram em prova, como laterização, acidificação, salinização. Salinização é a evaporação intensa do solo em regiões semiáridas, onde nós temos maior evaporação do que precipitação, né? A acidificação acontecendo em solos tropicais, em solos lateríticos, onde nós temos ali um solo extremamente rico em óxido de ferro e alumínio, processo de lixiviação, né? A relação das camadas do solo em um solo mais impermeáveis, onde a água não penetra, que são os solos de áreas urbanas pavimentadas, e aí nós temos menor infiltração, com comparativo com a relação da água que, né, penetra muito mais no campo, porque é menos pavimentado. Então, observar isso, né? As formas de relevo, os agentes que modelam o relevo, a situação da atmosfera, a classificação do clima, pensando nos climas do Brasil, características climáticas do território brasileiro e os grandes domínios de vegetação do Brasil e do mundo. E aí eu começo trazendo aqui, né, quando a gente pensa em agentes formadores do relevo, nós vamos pensar em placas tectônicas, nós vamos pensar em atividades vulcânicas. Então, são movimentos endógenos, internos da atividade da Terra, que vão dar origem a essas formações de relevo, como os dobramentos modernos, né? Pensando nas cordilheiras dos Andes, pensando no Himalaia, nas rochosas, atividades vulcânicas, né? Que a pressão interna liberada pela Terra e aí dando origem a essa forma de relevo, né? A dinâmica que nós temos aqui das placas tectônicas com 3 movimentos, né? Pensando no movimento aqui de divergente, movimento de, no caso, né, de afastamento, como trazendo aqui para vocês, né, que foi o caso da placa africana com a placa sul-americana, e aí nós vamos ter a dorsal meso-oceânica aqui, no meio do Oceano Atlântico, tá? Vamos ter então um processo de separação. Então, nós temos aqui isso como uma teoria defendida lá em 1912 pelo Alfred Wegener, a teoria da deriva continental. Tínhamos um único continente, né, a Pangeia, a partir dessa ideia do mobilismo, do movimento das células convectivas, fomos observando essa dinâmica, então elas estão em movimento. Tá? Aí vamos ter aqui, no caso, as placas, né, convergente, pensando no movimento de subducção, dando origem aos dobramentos modernos, áreas de intensas atividades aqui de terremotos, né? Vamos ter aqui, no caso, as placas deslizantes, né? Ou no caso aqui, né, transformantes aqui, tá? Então, e mais do que isso, tá? Nós vamos ter aqui a falha de San Andrés, nessa área aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Então, são os 3 movimentos, tá? Para a gente observar a formação de rochas, composição de solo, a importância desse solo para a agricultura, quando nós falamos de nutrientes. E aí, claro, né, pensar nos países que estão mais sujeitos às atividades, né, das placas, o movimento das placas, são os países que estão nas bordas, nos limites dessas placas, né? Então, e o que seria um terremoto? Terremoto é uma liberação de energia, tá? Esse é o aspecto. Trazendo um pouquinho de climas do Brasil, começando aqui destacando pelo clima equatorial, que é quente, úmido, extremamente chuvoso. Nós temos ali a chuva de convecção, chuvas convectivas, né? Pega aqui a região da floresta amazônica, onde a gente tem a chamada Ileia brasileira, floresta latifoliada, umbrófila densa, né, com muita umidade, árvores de grande porte aqui nesta região. É nessa região que a gente tem ali a produção dos chamados rios voadores, a umidade da Amazônia. Clima tropical semi-úmido ou tropical típico, bastante marcado com inverno seco, período de queimadas em junho, julho, agosto, grande pedacinho de setembro, as chuvas retomando em outubro até março. As águas de março, fechando o verão. Então, central do Brasil, chuvas no verão, seco no inverno. Aqui onde nós temos o bioma do Cerrado, que é onde a gente tem a produção de grãos, né?
Trazendo destaque também para o clima semiárido, onde nós temos a caatinga, chuva de verão, né? E olha só nessa parte aqui, tá? Chuva de verão, mas é uma região extremamente seca quando eu olho para a região da depressão sertaneja, aqui nesta área. É onde até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu digo, adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Quando a chuva voltar, eu voltarei, viu? Então, esse aspecto aqui para a gente observar, né? Onde a gente tem o Planalto da Borborema aqui com uma barreira impedindo parte da passagem dessa massa de ar carregada de umidade. O tropical litorâneo ou tropical úmido, onde a gente tem a Mata Atlântica, vamos ter ali uma chuva de relevo, é um clima também quente, úmido, ele vai se estender do norte, ali mais ou menos de Santa Catarina até o Rio Grande do Norte, tá? Uma composição da vegetação aqui de Mata Atlântica, grande densidade populacional nesta área. E fechando, né, aqui também podemos falar do clima subtropical, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, grande amplitude térmica anual, temperaturas que vão de 0 no meio do ano a 40 no final do ano. Né? Menores temperaturas do Brasil, onde nós temos ali também a parte de Mata Atlântica, onde a gente tem a vegetação da mata de araucária. Né? Então chama atenção. Antes disso também o verdezinho um pouquinho mais clarinho, pegar o tropical de altitude, região serrana, né? No tropical de altitude ele pega parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Onde nós vamos ter temperaturas mais baixas sendo registradas, né? As temperaturas ali são amenas, o fator altitude, né? Derrubando a temperatura. Quanto aos biomas, né? Destacando aqui, bioma da Amazônia, o arco do desmatamento, biopirataria, os conflitos com mortes, né? Disputas territoriais, do Cerrado ainda também pegando queimadas, a intensa atividade agropecuária, da Caatinga aqui a desertificação, Mata Atlântica com desmatamento histórico e nosso do Pampa aqui, Rio Grande do Sul, silvicultura, processo de arenização e também agora o forte plantio aqui como destaque que é das oliveiras nessa região. Então, trazendo um pouquinho desse aspecto, desse panorama para vocês. Então, a espacialidade e os impactos. Importante a gente olhar. Valeu, forte abraço, até daqui a pouco.